Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. É com muita alegria que nós estamos juntos, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Na última lição, nós então vimos o grande mover de Deus por intermédio dos irmãos morávios e dos irmãos metodistas, não é? John Wesley e os irmãos metodistas. E aí vimos que não só as igrejas históricas, mas também as igrejas ah, quase que pentecostais, são chamadas de igrejas do coração aquecido, né? As igrejas espiritualmente, né? De uma terceira grande geração de reformadores, ela chega, obviamente, sai de toda a Europa e chega na América. E o que é interessante é o seguinte: tendo as igrejas chegado na América, elas se espalham para todo o mundo novo, né? Para todo o continente novo, entre aspas, recém-descoberto. E aí, não só os queridos irmãos das igrejas históricas e tradicionais chegam à América do Sul e ao Brasil, mas também chega ao Brasil os irmãos, nós diríamos assim, quase que renovados, né? Fortemente voltados para a renovação. E agora nós queremos destacar que, no tocante ao pentecostalismo, isso também aconteceu. E agora estamos falando do pentecostalismo em si, tá? Do pentecostalismo em si. Você tem os Estados Unidos grandemente atingido pela chama pentecostal, e essa chama pentecostal ela desce e chega à América do Sul, como está aqui. Vou somente fazer de novo. Você tem os Estados Unidos grandemente afetado pela chama pentecostal, né? E aí essa chama desce e chega até nós na América do Sul. Vamos então aos dados históricos importantíssimos, fundamentais sobre a questão do pentecostalismo. Em primeiro lugar, nós queremos destacar aquele que foi o primeiro grande arquiteto das questões relacionadas ao pentecostalismo. Trata-se de nosso irmão em Cristo, Parham, né? Charles Fox Parham. Ele nasce em junho de 1873 e ele morre em 1929. Quem foi Parham, né? Parham é esse ilustre personagem e ele é considerado por todos os historiadores aquele que em primeiro lugar começou a ter experiências pentecostais e difundir tais acontecimentos e experiências pentecostais. Como assim? Que tipo de experiência pentecostal? Bem, Parham era um pregador dos Estados Unidos e ele foi fundamental para a formação do pentecostalismo porque Deus interviu na vida dele de forma maravilhosa. Parham tinha um sério problema físico, né? Ele tinha uma enfermidade terrível, tanto no pé, tá? E aquela febre tifoide muito forte que o retirava de centro, né, que praticamente o arrebentava. E Parham, ele lendo as escrituras, buscando a Deus, orando, ele vem de uma família que era temente a Deus,
ele descobriu nas Escrituras que Jesus Cristo curava, né? E imediatamente o que aconteceu? Cristo curou. Né? Ele pede, ele ora e Cristo cura. E aí ele passa a divulgar a ideia no meio dos tradicionais de que Cristo curava, que Cristo não tinha cessado as obras de milagre, maravilhas, e ele passa a difundir. Muito bem, não é preciso contar que ele não foi muito bem visto entre os tradicionais que não criam mais nestas manifestações do Espírito Santo. Criam que a atividade do Espírito Santo era bem diversa, era outra nesse momento de 1800, 1900, né? Mas Parham continua estudando a palavra de Deus e Parham passou a se dedicar agora à questão do batismo com o Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. E aí, óbvio, que ele começa a pregar, difundir, ele não é bem recebido entre os seus. E óbvio que as igrejas tradicionais não lhe foram favoráveis, e aí ele cria um movimento espiritual chamado Fé Apostólica, e ele cria igrejas independentes das igrejas tradicionais, das igrejas metodistas, batistas, presbiterianas, das igrejas luteranas, e esse movimento pregava exatamente uma bênção a mais, que é a bênção do batismo com o Espírito Santo, com evidências em falar em línguas, e a bênção das curas promovidas por Deus. E aí o que acontece? Esse movimento se dissemina principalmente ao sul e ao oeste dos Estados Unidos, e obviamente esse movimento traz por consequência muita perseguição. Então, Charles Fox Parham, ele é aquele instrumento de Deus para avisar as igrejas que agora estavam muito bem estabelecidas, doutrinariamente firmes, que nós vivemos, sim, no momento da direção do Espírito, e que o Espírito não deixou de produzir tudo aquilo que ele produzia no livro de Atos. Essa é a grande questão. Então, veja comigo, olha que interessante. Quais foram os, entre aspas, problemas que Parham trouxe naquele momento? Primeiro problema foi, já que ele não era literalmente recebido nas igrejas, já que ele não tinha liberdade e acesso aos centros teológicos, ele então abre o Instituto Bíblico Betel, o Colégio Bíblico Betel, em Kansas, na cidade de Topeka, e lá ele vai levar seus alunos a estudar não só as doutrinas tradicionais da igreja que ele conhecia, mas também uma doutrina nova, a doutrina relacionada ao Espírito Santo e a viabilidade do Espírito Santo ser o Espírito Santo em 1900, né? Ou seja, aquele que opera milagres, aquele que cura, aquele que salva, aquele que batiza, trazendo uma renovação muito grande. E aí, a Parham, ele se torna alguém fundamental para nós evangélicos, porque pela primeira vez nós estamos agora tendo seminários, e estes seminários frequentados por gente que vinha de todas as classes sociais. Gente simples, gente trabalhadora, gente que não tinha um curso superior, porque antigamente o conhecimento da teologia estava restrito. Também entre nós, protestantes, aqueles que detinham um conhecimento superior. Né? Um indivíduo tinha que fazer, eram 3 as grandes faculdades existentes nesta época,
a faculdade de Medicina, Direito e Teologia, mas para fazer uma dessas 3 faculdades você tinha que antes fazer a faculdade de Artes, que não tinha nada a ver com pintura, desenho, tinha a ver com conhecimentos relacionados à oratória, gramática, grego, latim, retórica, conhecimentos básicos para poder ir à própria faculdade depois, ou de Direito, ou de Medicina, ou de Artes. E Charles Parham, ele é esse que inicia a viabilidade de pequenos estudarem teologia com mais profundidade, né? Segundo problema, entre aspas, que ele trouxe, foi o fato de que com os irmãos históricos, presbiterianos, luteranos, batistas, nós temos então uma teologia absolutamente separada da Igreja Católica Romana. Deus restabelece sua igreja na face da terra. Temos igrejas onde a liberdade do Evangelho é pregada, o conhecimento é pregado, e agora de forma correta, livre do papado, livre de tudo aquilo que significava a presença de Roma e da Igreja de Roma, né? Mas nossos irmãos não avançaram ao ponto de se aprofundarem nas questões relacionadas ao Espírito Santo. Então, você tem então com nossos irmãos uma segurança na palavra, os 5 solas. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Deo Glória e solos Christus. Aí vem Armínio. E Armínio, ele balança toda essa estrutura e por intermédio de Armínio, Deus nos leva a uma compreensão mais certa e mais profunda de sua palavra. Agora, ninguém até os metodistas, porque os metodistas eles são arminianos, ninguém até os metodistas eram tão cheios da graça de Deus, com vontade de evangelizar, com desejo no coração, mas eles não tinham ainda experimentado tudo aquilo que era possível experimentar quando se vive com o Espírito Santo, né? E aí o que aconteceu? Parham começa a dizer o seguinte: olha, nós estamos maravilhosamente abençoados, mas Deus nos quer dar uma bênção maior. Deus quer restabelecer em nosso meio tudo aquilo que ocorreu em Atos e que tem possibilidade de existir no seio da igreja. Deus quer colocar no meio de sua igreja curas divinas, batismo no Espírito Santo com evidência em novas línguas, milagres, maravilhas. E eu sei que isso é possível porque aconteceu na minha vida, porque eu vejo acontecer todos os dias. Então, a questão da busca mais profunda pelo Espírito Santo fez com que Parham fosse além dos metodistas, porque ensinava uma terceira grande bênção, que é a bênção do batismo no Espírito Santo e do batismo pelo Espírito Santo. E aí o que acontece? Do trabalho de Parham começam a surgir todo um movimento chamado Holiness nos Estados Unidos, que é o chamado movimento de santidade. Ou seja, as ideias de Parham começam a se difundir e Deus começa a atingir todos os Estados Unidos com o pentecostalismo, porque começou a haver uma explosão de curas, de milagres e de batismo no Espírito Santo. Agora, não pense você que o pentecostalismo se resumia nisso, não, de maneira alguma. Em razão dessas experiências, as pessoas se aprofundaram muito mais na graça de Deus e se voltaram muito mais para a leitura da palavra, crendo literalmente que as promessas feitas por Cristo no Novo Testamento ainda poderiam ser recebidas nos dias atuais.
tá? Então, o que acontece? Parham, por intermédio de Parham, Deus faz a humanidade reviver estes grandes acontecimentos. Não é preciso dizer que Parham foi objeto de muita perseguição, esse homem foi objeto de infeliz perseguição, não só das igrejas tradicionais, mas de obviamente a sociedade, que o mundo jaz no maligno, o acusaram de muitas coisas, mas nenhuma foi provada. Tanto é que ele morre sem ser preso, sem ser condenado. Diziam que ele era charlatão, porque orava para Jesus curar, e Jesus curava e não conseguiam provar o charlatanismo nele, exercício irregular de medicina. Chegaram a acusá-lo, inclusive, até de abusos sexuais, só que nunca provaram, né? As pessoas que usavam chegavam perante o tribunal e diziam, não, é mentira, é mentira. O Espírito Santo protegendo o servo dele, né? Mas, obviamente, ele passou por muito problema. Ainda diziam que ele era preconceituoso, né? E que ele fazia parte ali na Lusiânia daquela ramificação violenta que batia em negros, a Ku Klux Klan, eu acho que esse é o nome, mas não conseguiram provar absolutamente nada. A gente sabe que todo aquele que quer viver para Deus e fazer a obra de Deus, obviamente, muita coisa se levanta contra. Na aula de hoje não tem como aprofundar a vida de Parham, né? Mas quem quiser tem ao final a indicação de bibliografia do livro, de sites de onde estamos retirando essa aula e tem como aprofundar um pouco mais, tá certo? Muita coisa boa é escrita sobre ele, muita coisa ruim também é escrita sobre ele, mas eu te garanto, eu pesquisei, tudo que falam de mal sobre ele não tem evidência nenhuma, não há prova nenhuma. É um homem que simplesmente Deus levanta e que é curado de graves enfermidades e que começa a pregar. Olha, gente, a gente tem que realmente crer em Deus para ser salvo, porque é pecador, que senão vai para o inferno. Então ele traz para o meio pentecostal toda a doutrina clássica que nos separam dos católicos romanos, né? Os 5 solas. Só que ele vem e diz, olha, mas tem também o Espírito Santo, que continua agindo, que pode produzir milagres, operações, maravilhas. E isso é que traz a revolta dos amados irmãos históricos, né? Agora, precisamos do seguinte. Bem, Parham começou todo um trabalho e, obviamente, ele vai trazer dentro do protestantismo a velha e boa controvérsia entre o continuismo e o cessacionismo. O que é o continuismo? Bem, Parham dizia que, mesmo 2000 anos depois de Cristo, as promessas de Cristo eram reais e os dons continuavam. Então havia dom de curar, havia a possibilidade de Deus manifestar profecias, interpretação de línguas e línguas, ou seja, aqueles dons, eles continuavam, porque o Espírito continua sendo o Espírito Santo, né? Já os cessacionistas dizem, não, a era dos dons espirituais se restringiam à geração apostólica, quando Deus precisava fazer grandíssimos milagres para que todas as coisas ocorressem, para que os grandes fatos espirituais pudessem ocorrer, né? E aí, obviamente, que você tem com Parham exatamente essa noção de que não acabou, de que continuam os dons. Segundo lugar, no tocante às controvérsias doutrinárias, Parham acreditava também que os milagres continuavam no seio da igreja. Jesus continua curando, batizando, produzindo milagres. Os milagres não acabavam. Já os irmãos tradicionais
diziam, não, os milagres também só eram para a era apostólica, não é para hoje, não é para hoje. Né? Ah, e aí, obviamente, é algo que é simplesmente fundamental, né, irmãos? E o pentecostalismo, ele trabalha exatamente com isso. Ele trabalha com todas as doutrinas fundamentais, nós nunca nos afastamos das doutrinas essenciais, só que olhamos para os cinco solas com o devido olhar que se deve olhar, né? Com o olhar de Armínio, né? Com aquela noção correta de que existe livre-arbítrio, mas que sim, o homem é pecador, o homem é atingido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo lhe dá a capacidade de crer em Cristo, e crendo em Cristo, o homem é salvo. Agora, depois de ser salvo, obviamente, aprofundamento bíblico, porque sola a Escritura, Cristo é o centro da nossa vida, mas Cristo pediu ao Pai e o Pai deixou quem? O Espírito Santo. Se o Pai deixa o Espírito Santo, é lógico que continuam os dons, os milagres, os mistérios, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá? E não cremos que cessou. Cremos que houve um período na história em que, de repente, isso não foi buscado. E agora Deus nos leva a um aprofundamento muito maior. E aí surge, obviamente, em decorrência, então lembre-se de falar para os seus alunos que nós somos, e deixa eu voltar aqui, estou apanhando um pouquinho, nós somos continuistas, nós cremos na continuidade da ação do Espírito e da presença do Espírito. Nesse momento histórico surge um segundo grande pilar do protestantismo, que foi Seymour. Muita gente pensa que o protestantismo pentecostal, ele começa com Seymour. Não. Ele começa lá com Zinzendorf, continua com nossos irmãos metodistas, mas ele alcança dimensão extraordinária com Parham e Seymour. Quem era Seymour? Bem, Seymour, ele nasce em Lusiânia, em 1870. Ele vem de uma casa em que o sofrimento era muito grande. Ele era filho de ex-escravos, né? E, inclusive, o pai dele se alistou no exército quando soube que a escravidão seria abolida na grande luta entre o norte e o sul. Né? O norte querendo abolir a escravidão e o sul não querendo abolir a escravidão. E o Seymour, a história dele tem muita variante, irmãos. Eu procurei pegar aquela variante que tinha menos contradição. Mas Seymour, ele simplesmente vê seus pais casados por um metodista, só que antes os pais eram, entre aspas, católicos. Ele é batizado na igreja católica quando é pequenininho, né? E depois vê seus pais, obviamente, participando da igreja metodista, que foi a primeira que admitiu negros realmente dentro dela, eles e os batistas, nos Estados Unidos, e seus pais, depois de muita mudança, foram e morreram dentro de uma igreja batista. Então, Seymour vinha com noções fundamentais e básicas do Evangelho. Né? Os cinco solas ele conhecia profundamente. E, em razão de não poder estudar e segregação racial, Seymour ganhava a vida como garçom nos grandes hotéis. E trabalhou em Indiana, Ohio, Illinois, talvez no Missouri, Tennessee, sendo radicado, obviamente, depois em Los Angeles, onde vai acontecer o grande avivamento.
Seymour tinha que viajar muito em razão da vida difícil de um negro norte-americano que tinha que enfrentar muita violência, muito preconceito. E aí, obviamente, quando ele via que a situação estava piorando naquela localidade, ia para outra localidade. O que deu a Seymour acesso a muitas igrejas, a muitos cultos, né? E a muitas tradições religiosas. E protestantes, óbvio. E aí, em Indianápolis, ele se converte, ele numa igreja metodista, só que Seymour tinha essa noção muito mais forte pentecostal e, obviamente, se envolve com a Igreja de Deus reformada. E falava muito das questões pentecostais, já estava pregando as noções pentecostais, porque naquele Instituto Betel de Parra, de lá muitos pastores saíram e foram difundir, obviamente, o pentecostalismo. E aí, em Cincinnati, ele quase morre em razão de uma varíola, saiu vivo e sentiu que Deus o estava chamando ao ministério, passou a se dedicar muito mais à pregação, dividir seu tempo entre pregação, cuidar de ovelhas e, obviamente, para poder sobreviver, garçom, né? E aí, finalmente, Seymour se encontra com Parham. Porque em 1905, Seymour está vivendo em Houston, Texas, né? E lá Parham abre a escola bíblica. Parham tinha uma lá na Louisiana e agora tem uma aqui no Texas. E aí o que acontece? Ele estuda com Parham, é muito interessante essa história, porque ele vai, pede por gentileza para estudar. Parham não poderia colocá-lo como seu aluno, porque ele era negro e não se admitia na época. E veja que interessante, em razão disso, da segregação racial, Parham não pôde colocar dentro da sala, mas Parham queria que ele estudasse. Ele ficava no corredor sentado assistindo às aulas. E ele tinha um intelecto muito grande e vigoroso. Alguns dizem que Seymour era analfabeto. Outros já dizem que ele não era analfabeto, ele era cego em razão da varíola, né? O problema de doença que ele teve. Mas ele não era analfabeto, mas ele tinha uma mente prodigiosa. E ele aprendeu com Parham exatamente sobre a questão do batismo com o Espírito Santo, sobre a questão do Espírito Santo, sobre a questão de milagres, sobre a questão do continuismo, e simplesmente se destacou tanto entre os alunos que Parham firmou com ele uma parceria para que ele fosse um dos alunos a pregar sobre a mensagem da fé apostólica e atingisse os afro-americanos, os negros americanos. E aí Seymour, depois de bastante treinado, vai para Los Angeles. E chegando em Los Angeles, nós temos esse evento extraordinário. Está vendo esta foto aqui? Sim, aqui é que temos a rua Azusa, a Igreja Apostólica, a Igreja da Fé Apostólica, da Apostolic Faith, ou seja, a Fé Apostólica, a Igreja da Missão da Fé Apostólica. E aqui Seymour prega, e aqui Deus resolve inundar Los Angeles e os Estados Unidos com o seu maravilhoso espírito. Então aqui, irmãos, começa uma verdadeira revolução espiritual. Deus
usa este homem absolutamente simples para mostrar ah, o que é manifestação do Espírito Santo. Veja comigo, olha que interessante. Você tem cultos 3 vezes ao dia. E às vezes algumas pessoas resolviam ficar era o dia inteiro, de tão fantástico que era aquele momento, né? Você tinha simplesmente como resultado da manifestação de Deus nesses cultos, porque os cultos eram simples. A reunião era aberta, cantando hinos, louvando a Deus, depois tinha a palavra e depois tinha a oração, e com a oração a busca do poder, e o Senhor Deus se manifestava. E aí, olha que interessante, veja, ó, era muito comum o perdido ser salvo, o doente curado, o endemoniado liberto, quem buscava saía batizado com o Espírito Santo. E aqui da Rua Azusa simplesmente saíram muitos missionários. Por quê? Porque os jornalistas vieram e de vez em quando faziam umas reportagens bem preconceituosas com a gente, né? Você sabe como é que rola, né? E essas reportagens, ao invés de nos agredirem, atraíam outras pessoas. Então, pastores batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas vinham e saíam batizados com o Espírito Santo e acabavam levando o batismo com o Espírito Santo. E toda a noção do que é a, o continuismo para as ramificações tradicionais. E, irmãos, os Estados Unidos de norte a sul foram cheios do Espírito Santo. Seymour, ele vive até 28 de setembro de 1922 e aos 52 anos de idade. Respira pela última vez e parte para o Senhor Jesus. Parte para o Senhor Jesus, realizando aquilo que tinha que realizar. Então veja aqui com Parham, a ideia do continuismo alcança todos os Estados Unidos, né? A ideia do continuismo. Com Seymour, a realidade do continuismo, a prática, a vida do continuismo atinge todos os Estados Unidos e daqui vai para o mundo. Então, nós temos com esses dois personagens uma gratidão muito grande, muito grande. E é muito interessante isso. Aqui Deus está mostrando que pode usar também pequenos na sua obra, que sua obra é para quem crê realmente. E nós, pentecostais, nós temos esse orgulho espiritual de saber que pequenos também são usados por Deus, cheios do Espírito Santo. É lógico que a gente não vai ficar de maneira alguma na ignorância. Nem Seymour, nem Parham eram ignorantes. Eles não eram doutores em teologia, mas eles conheciam muito bem a teologia de sua época. Muito bem, muito bem. Para você ter uma noção de Parham, Parham tinha sido aprovado. Ele ia começar sua faculdade de medicina, mas não pôde por causa das constantes inflamações que tinha no seu corpo. Aí desistiu de ir para a faculdade de medicina. Então, veja que interessante, não são homens sem instrução, ao contrário. Seymour era um gigante em matéria de autoconhecimento, ou seja, aquele tipo de pessoa que é autodidata. Ele, por ter passado em muitas igrejas, ouvido muitas pregações, ter participado muito de escolas bíblicas dominicais, ele tinha na sua mente toda a palavra de Deus, mas bem guardada no coração.
Ele era um homem que sabia com muita profundidade os 5 solas, conhecia, pregava, mas avançou para a questão do Espírito Santo, porque creu, né? E aí, o que acontece? Bem, é óbvio, meus amados irmãos, que Deus iria atingir as suas igrejas tradicionais. É lógico. Você acha que Deus deixaria os batistas sem o Espírito Santo? Esse homem aqui, ó, muito importante, um dos grandes pastores batistas de toda a história, Cashel, né? Ele foi na Rua Azusa, foi ver o que era, foi batizado no Espírito Santo e ele foi responsável por levar a chama pentecostal para o meio dos batistas. É lógico que daí você tem 2 igrejas batistas, né? Você tem a igreja batista tradicional e agora surge a igreja batista renovada. E no meio dos presbiterianos eu não consegui achar uma foto dele, mas eu achei pelo menos a foto da igreja. Ela até hoje existe, uma igreja lindíssima, mas da igreja na época, James Brown, ele era pastor da igreja presbiteriana em Upper, na Pensilvânia, e também foi batizado com o Espírito Santo e levou para o meio dos presbiterianos a chama pentecostal. E daí até hoje a igreja presbiteriana tradicional e a igreja presbiteriana renovada norte-americana. Agora, o caso mais interessante, irmãos, foram no meio dos luteranos. É muito engraçado. Isso aqui é cópia, é a imagem, é a cópia de um dos livros que eu usei, Teologia para Pentecostais. Está no final do vídeo de um dos livros que eu usei. Olha como foi o pentecostalismo no meio dos luteranos. Olha que coisa fantástica. Este pastor aqui, na verdade não é pastor, é um filho de um pastor que está se preparando, fez o seminário e está se preparando para ser separado para o pastorado. Esse homem de Deus aqui, ele foi batizado com Espírito Santo. E aí esse menino trouxe um problema muito sério para o meio dos luteranos, porque ele estava sendo preparado para, na verdade, ser um dos maiores pastores luteranos de todos os tempos. Intelectualíssimo, fantástico, uma mente prodigiosa. E agora esse menino sai em todas as paróquias presbiterianas falando do batismo com o Espírito Santo e do continuismo. Batismo com o Espírito Santo e o continuismo. E aí, os presbiterianos, porque o pai dele era um homem muito importante e ele também, alguém muito relevante, ficaram com medo de bater de frente sobre isso, porque se está vindo de alguém como ele, não é qualquer um, convenhamos, não é qualquer um. E aí, anos depois, é batizado um segundo pastor com o Espírito Santo, depois um terceiro grande pastor luterano com o Espírito Santo. O que eles fizeram? Bem, os presbiterianos, obviamente, presbiterianos não, os luteranos assustados, começaram a, bem, vamos ver se isso é de Deus. E aí não deu outra. 1962, simplesmente mais de 30 luteranos foram batizados no Espírito Santo. Eles disseram, não, peraí, vamos ver isso direitinho, criar uma comissão com sociólogos, psicólogos e teólogos para avaliar isso, e a finalidade da comissão feita para analisar e avaliar era realmente ver o que estava acontecendo e ver se aquilo que estava acontecendo era alguma doença, alguma alteração mental e emocional que pudesse ser curada, ou com tratamento psicológico ou com remédio. Olha que interessante, olha que interessante. A comissão de... aqui não é qualquer um que está avaliando, não, é gente com muito conhecimento. A comissão avaliou tudo e olha que interessante a conclusão que chegaram. Chegaram à conclusão de que realmente
não tinha o que fazer. Aquilo não era loucura da cabeça deles, era manifestação espiritual. E, inclusive, criaram entre eles uma confissão de natureza pentecostal. E olha que coisa fantástica, só Deus faz isso. Em 1979, 80% dos luteranos eram luteranos e pentecostais. Luteranos e pentecostais. Você vê o que é o fogo do Espírito. Gente, simples, extremamente simples. O Espírito Santo continua sendo Espírito Santo. Nós só não tínhamos nos voltado para isso anteriormente porque estávamos ainda lutando pelas doutrinas tradicionais. Depois que tudo estava restabelecido, Deus pôde derramar de novo do seu Espírito copiosamente. O Espírito Santo nos dirigiu, se você parar e pensar, o Espírito Santo nos dirigiu em primeiro lugar para sairmos da Igreja Católica. Depois, o Espírito Santo nos dirigiu para termos várias denominações, para que nunca mais, ao ter uma única denominação, pudéssemos estancar, mas com várias denominações, Deus providenciaria ao seu povo a diversidade, não teológica, mas a diversidade, para que sempre pudesse existir o verdadeiro evangelho. Sempre. Porque se você só tem uma única denominação, você tem a chance de Satanás trabalhar no líder e derrubar simplesmente todos os liderados. Com várias, o trabalho do diabo fica muito mais difícil. E agora que está tudo estabelecido, as várias denominações, agora o Espírito Santo está nos guiando de novo para os grandes fenômenos. Cristo disse que quem cresce nele, os sinais aconteceriam. Então os sinais estão acontecendo. E daí o grande movimento pentecostal. Então veja, meus amados irmãos, que Deus então simplesmente atinge com o pentecostalismo. Todos aqui, sai daqui de Zinzendorf, atinge, vem aqui para o Brasil e atinge toda a América do Sul também. O pentecostalismo haveria de chegar aqui de forma grande e forte. E aí, amados irmãos, temos 3 grandes momentos do pentecostalismo no Brasil. Na verdade, eu sou daqueles que creem que só são 2 momentos, porque neopentecostal não é pentecostal. Tá? Mas vamos lá. O primeiro grande derramamento do Espírito Santo no Brasil é por intermédio da Igreja Cristã. Tá? Aqui está o fundador da Igreja Cristã, Luigi Franciscon, tá bom? E ele funda a Igreja Cristã. Em 1910, chega o primeiro pentecostal no Brasil, que é Luigi Franciscon. E dele vem a Igreja Cristã no Brasil. Segundo grande momento deste primeiro derramamento do Espírito Santo se dá em 1911, quando chegam no Brasil Daniel Berg e Gunnar Wing, e simplesmente eles fundam a maior denominação pentecostal brasileira, uma das maiores no mundo, e no mundo eles só perdem para os metodistas, né? E eles fundam a Assembleia de Deus. Depois desse primeiro momento, vem a década de 50, e aí nós temos um segundo grande derramamento do Espírito Santo no Brasil. Porque as igrejas pentecostais de primeira geração, elas começaram a simplesmente esfriar, alguns problemas muito sérios ocorreram, e Deus, por sua misericórdia, levanta essa mulher. Nós vamos estudar ainda, ela é uma ex-atriz norte-americana tomada pelo movimento de santidade, Rollins, e ela funda a Igreja do Evangelho Quadrangular. Né? E aí, um pentecostalismo muito mais forte, muito mais profundo surge.
E isso aqui na década de 50. Também na década de 50 surge quem? Você já conhece, né? Surgimos nós do Brasil para Cristo. Aqui também nós somos considerados pentecostais do segundo grande derramamento do Espírito Santo. Pastor, por que nós surgimos? Como nós surgimos? Ah, que bela pergunta, né? Você vai mostrar para o seu aluno estes três fenômenos e a história dos movimentos pentecostais no Brasil será no próximo domingo, né? Maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Pense uma coisa linda. E aí, o que acontece? Obviamente, surgimos nós, né? Os irmãos, obviamente, reconhecem esta foto. É um dos momentos espirituais maiores que temos, congresso de senhoras, e para que você veja, nós fomos uma revolução. Na década de 50 e 60, nós éramos inclusive capa da revista Veja, com o querido e saudoso missionário Manuel de Melo, né? Manuel de Melo. E, obviamente, também surgiu nesse momento a Davi Miranda e a Igreja Deus é Amor. Todos esses são pentecostais de segunda geração, com características muito fortes na questão de curas divinas, de busca de batismo com o Espírito Santo e de uma intelectualidade um pouquinho maior do que a da primeira geração. E aí chegam no nosso meio os neopentecostais, né? Que todo mundo sabe, Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Sara Nossa Terra, a Apostólica Renascer e várias outras, absolutamente várias outras, né? E aí fica uma pergunta, pastor, como é que foi essa primeira geração, essa segunda geração e o que são os neopentecostais? Bem, aí é uma história muito bonita, muito rica, muito maravilhosa e que obviamente vai ser na próxima aula. Então, mostre como o Espírito Santo criou o movimento pentecostal no mundo inteiro, por intermédio de Parham e Seymour, como atingiu todas as ramificações e, obviamente, em 1910 chega Francesconi no Brasil e a Igreja Cristã do Brasil é formada, ela é pentecostal, veremos isso, e chegam Daniel Berg e Gunnar Vring, e a Igreja Assembleia de Deus também é formada, veremos isso. E aí, numa segunda geração, vem nossa igreja, e depois, numa terceira geração, os neopentecostais, com quem não afirmamos muita coisa doutrinária. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, então, veremos toda a história do pentecostalismo no Brasil e principalmente a nossa igreja. Deus abençoe a todos. Deus dê uma aula maravilhosa a todos. O Espírito Santo esteja com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.